ouve bem? Mas você tá mudo para mim. Agora. Agora. Então, vou trocar o microfone aqui, tá, gente? Então, vamos fazer com esse aqui mesmo. Olá, sejam todos bem-vindos, então, a essa série de 13 lives que vão tratar de temas como amor, relacionamento, amor próprio. É uma proposta, em 13 encontros trarão convidados para partilhar com a gente experiências e também conhecimento sobre essas temáticas tão importantes no dia de hoje, né, no contemporâneo também, diante de uma série de transformações que a gente vem enfrentando. Então, Simone, seja bem-vinda. Gratidão, uma honra estar aqui com meu amigo. E a ideia dessa live surgiu justamente das trocas que nós fazemos permanentemente, constantemente, sobre os nossos processos e tudo que a gente vem aprendendo. E é uma caminhada que exige vigilância, atenção, porque às vezes acontecem uns episódios que você fala, nossa, essa aqui me pegou porque eu passei despercebido. Então, é muito interessante. Hoje, pela lei do tempo, nós estamos em dia de cachorro galáctico branco. E o que isso significa? Essa energia do cachorro traz a questão do amor próprio, da lealdade, da amizade, mas em primeiro lugar conosco mesmos, para que possamos levar para as nossas relações. E hoje é um dia que é uma prova do que vai ser o ano cósmico todo. Ele que começou no dia 26 de julho e vai até 24 de julho do próximo ano pelo gregoriano. E a reflexão de hoje eu trago com base em algumas experiências que eu inclusive vivenciei no dia de hoje, a questão da importância desse posicionamento em trazer, em comunicar o espaço sagrado, o limite sagrado, a todo momento, porque eu percebi em mim que quando eu não faço isso, isso me gera raiva. Então, aí depois eu desconto de forma muito abrupta em cima das pessoas, mas porque em nenhum momento eu comuniquei que o meu espaço estava sendo invadido. Então, a importância desse posicionamento. E nem todo mundo vai acolher isso. Eu tive duas experiências hoje, onde uma pessoa acolheu e outra não acolheu, mas a importância dessa integridade com que eu estou sentindo e estar atento, às vezes, a micro-invasões de espaço. Porque é muito fácil a gente perceber que alguém avançou ali no que é sagrado para a gente, porque foi também de uma forma muito clara. E tem gente que chega de forma muito doce, muito sutil, mas que também é uma forma de abuso, é uma forma de invasão. Então, ficou mais um aprendizado e muito grata por esse dia trazer esse alinhamento com o amor e com a integridade e saber quem ficou no meu campo e quem saiu. Então, é só agradecer. Antes de trazer as nossas duas convidadas especialíssimas da noite, eu vou fazer um convite para o pessoal que nos acompanha, né, nessa live, para que a gente entre, né, nesse clima relacionado ao tema, né, amor, amor próprio, né, para que a gente se conecte com o coração, tá? Eu vou começar com o tambor. Esse é o toque do coração, né? Antes eu vou falar que o tambor ele é um instrumento sagrado, né, que se conecta com o coração de quem toca, né? Para o xamanismo ele é muito simbólico, né? Nada mais propício do que trazer o tambor para falar sobre esses temas, né? Relacionamentos, amor próprio, né? Para ancorar um pouco, né, desse nosso propósito aqui, a gente vai invocar um desses cantos sagrados, né, dessa energia que traz o amor universal. Eu vou trazer para vocês, né, a batida do coração,
que está ligada intimamente a essa dimensão do sentir, né? E um canto, que é o canto Divine Mother Power, que é um canto da direção centro, né? Que nos remete aos fragmentos do nosso ser, que representam o poder da unidade, né? Que a gente quer estar íntegro, né? Quer estar único né? Também o intento da paz e da união, e traz também um alinhamento perfeito, né? Para a saúde, com o DNA, e uma ligação com a deusa divina, alinhamento com chakras, e a cura né? Para a cura também da Mãe Terra. Como me ensinaram meus mentores, Alvarani e Chaluka Pai, a quem eu agradeço também, né? Esse canto evoca também a energia, né? De Ísis e Osíris também, e o casamento para a gente olhar para a gente, para dentro de nós mesmos, para a gente também poder se alinhar, e também se alinhar com a Mãe Terra, se alinhar com todas as nossas relações. Então, vou tentar trazer aqui, é a primeira vez que eu toco publicamente tambor, então, Divine Mother Power. É um canto, né, símbolo da tradição Shambhala. Então, vamos lá. Se vocês quiserem fechar os olhos para se conectar com essa batida do coração, pode também colocar a mão no peito para sentir esse batimento cardíaco, se conecte com essa energia. Respire. Merkafakalisma, 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 Merkafakalisma. Gratidão aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, aos nossos mentores, a Chalu e a Warani, que me permitiram caminhar pelo tambor, que é uma coisa que tem me conectado muito com o meu coração. Arro. Esse canto muito especial para mim, me remete ao retiro do Conselho das Anciãs das 13 Luas, e ele traz essa união, né, do sagrado feminino, do sagrado masculino, como você comentou, e em todos os seres. Então, lembrar que as duas energias estão dentro da gente e a importância de equilibrar a intuição com a ação, honrar as emoções, mas também agir na hora que precisa de ação, né? É isso aí, sim. Para quem está chegando, né, acho que é importante contextualizar um pouco sobre a lei do tempo, né? Pode ser que algumas pessoas que estão na live não conheçam, antes da gente trazer as participações super especiais da Débora e da Kátia Domingues. Sim, trazendo aqui para quem chegou agora, o intento da nossa... Eu e o Vini somos amigos há mais de 20 anos, denunciei a idade, né? Não, é que a gente se conheceu na maternidade. Isso sem contar encarnações passadas.
E nós estamos juntos num processo de autoconhecimento e nós fazemos partilhas e isso ajuda a gente a caminhar e a enxergar pontos cegos. E aí veio a ideia da live, porque justamente a gente está caminhando nesse assunto do amor próprio, firmando mais nessa nossa essência para que possamos construir relações harmoniosas e saudáveis a partir de nós. Então, vamos trazer aqui 3 encontros, sempre dentro da energia do cachorro, que é o selo dentro da lei do tempo que simboliza o amor. Então, vai ser uma longa jornada aí de 9 meses dentro do calendário gregoriano e trazendo convidados. Então, a Kátia e a Débora são 2 amigas muito queridas, 2 terapeutas e que têm ajudado na nossa caminhada e elas têm muito para falar sobre essa experiência delas e a relação das pessoas com o amor próprio. É isso, então vou já, né, partilhar aqui com vocês as nossas convidadas, antes da gente, deixa eu adicioná-las aqui. Meninas, as chamamos de meninas, mas sejam com todo carinho, né, sejam bem-vindas para dividir com a gente essa noite super especial. Para a gente é uma honra, né, começar essa série de lives com vocês. Um prazer enorme, né, que estão aí auxiliando a nossa jornada, né. A Kátia e a Débora são terapeutas, né, estão ajudando a gente em vários processos, terapeutas vibracionais, e eu queria que vocês se apresentassem para quem está nos acompanhando aqui. Sejam bem-vindas. Gratidão imensa. Por ordem. Qual ordem? Fiquem à vontade, gente. Você, Kátia. Você nasceu primeiro. Então vamos lá. Prazer imenso estar aqui. Eu sou a Kátia Domingues. Tive uma amiga que brincou hoje e falou: a dupla quântica vai aparecer hoje, as irmãs. Tá mais ou menos assim, né, Dé? Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu amei o convite. Prazer estar aqui compartilhando o que a gente puder trazer de benefício, sei lá, para ajudar, né? Porque relacionamento é algo que é um tema necessário, eu acho que é um tema de vida, né? Todo mundo se preocupa muito com dinheiro e saúde, mas a gente pouco fala de relacionamento. Quando pensa em relacionamento, fala só em relacionamento amoroso. Então, acho que tem um tema bem grande aí pra gente falar. Parabéns pela iniciativa de vocês. Tem que ter coragem para falar sobre esse assunto. E propriedade e autoridade vocês têm. E é isso. Sou terapeuta, amiga dessa galera linda. Prazer quem está aqui também na live. Tem algumas pessoas conhecidas. Sou irmã de Débora, a mais velha. Por isso eu comecei primeiro. E é isso. Depois ela segue, eu volto. Gratidão. Bom, boa noite. Eu sou a Débora, irmã caçula da Kátia. Temos o nosso irmão Fábio do meio, vamos colocá-lo aí, né? Eu fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite. É um presente estar aqui hoje e principalmente falar sobre amor próprio, porque é um desafio, ainda mais hoje em dia, né? Onde tudo começa dentro de nós para a gente conseguir viver hoje, né, nessa caminhada aí, diária, né? Então, é o que reverbera em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que estar muito centrado no nosso sentir para conseguir colocar para fora
Eu não sei nem explicar para vocês o que eu estou sentindo nesse momento, porque eu vivenciei isso, né? Então, às vezes a nossa mente fala uma coisa e o nosso coração está dizendo outra coisa. Enfim, eu sou a Débora. A gente tinha que me apresentar, né? Trabalho com terapias junto com a Kátia e conheci vocês dois aí nos processos que foi mais uma descoberta para mim, né? Grande. Vocês vieram como um presente para mim também. Então, eu só tenho a agradecer, de verdade. Presente é todo nosso, né? Aproveitando esse gancho, né? Que você falou bastante, Débora, do ser, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouco da vivência de vocês, tanto nas terapias quanto das vivências pessoais, né? Por que que hoje as pessoas estão tão desconectadas do sentir, do coração, do ser, das relações também como um todo? E aí vocês podem depois seguir o Meu raciocínio. ponto de vista, né? A gente está muito preocupado com lá fora, né? Com o que os outros acham, com o que o outro pensa sobre nós. Eu vou falar sempre nós, tá? Eu nunca vou falar fora. A gente já vem com essa experiência por conta de precisarmos ser o exemplo, a gente precisa ser o ideal, a gente precisa ser o mais feliz, o mais correto. Então já vem de uma herança de criação, uma herança genética, já vem, né? A gente já traz essa informação. Mas eu também sinto que na nossa experiência de mundo atual, a dita moderna, onde as redes sociais estão todas mostrando, né? A maravilha de vida que todo mundo tem, aquela vida rica, aquela vida feliz, aquela vida maravilhosa. Todo mundo é lindo com filtro, todo mundo, né? Então eu acho que isso faz com que essa situação piore um pouco. E aí a gente sempre está olhando quem a gente quer ser lá fora e olhar para dentro. Quando para olhar, tem tanta coisa feia. E aí eu não quero olhar para aquilo. E aí eu fico com mais dor. E aí eu tenho que ter a relação perfeita, eu tenho que ser aquilo que o outro quer que eu seja. E eu acabo saindo muito fora de mim, né? Essa é a minha visão, por minha experiência também. Principalmente por ser a primeira filha, a dita na psicologia, né? O filho da Tati, que é aquele que quer mostrar para o pai e para a mãe que ele cumpre, que ele pode, que ele cuida. E descobrir nesses processos todos o quanto isso também não é saudável, e não é culpa de pai e mãe, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar os dois fora disso. Mas a gente compreender que a gente também se coloca nesse lugar é doloroso ter que refazer essa história, ter que olhar para você, se aceitar. Mas quando você passa por essa jornada, e essa foi a minha história, quando eu passei por essa jornada e olhei de verdade quem eu era, que eu não precisava ser aquela que todo mundo queria que eu fosse, foi libertador. Foi um divisor de águas na minha vida, literalmente. Eu aceitei que eu era raivosa, porque eu sou enérgica da família, vocês já perceberam, né? A Débora é a plenitude. Nem sempre. O vulcão. Mas aceitar o quanto eu sou raivosa, o quanto eu sou passional, o quanto eu sou amorosa, o quanto eu sou também doação, me fez aceitar receber carinho, me fez aceitar receber amor, me fez aceitar ser ajudada. Então, eu acho que eu acho que essa desconexão acontece um pouco por conta dessa situação mesmo de falta de autoconhecimento, de estar muito lá fora, de querer agradar, né? Eu acho que essas necessidades que a gente tem em só dizer sim para o outro e dizer
não para nós e não dizer não lá fora, eu acho que essa é a grande chave. Na minha experiência como Kátia, macaco autoexistente, e na minha experiência com terapias também, que é o que eu vivencio no meu dia a dia mesmo. Acho que é Muitas isso. vezes as pessoas não sabem nem o que quer, É. não sabem não tem nem noção da realidade, do que sente, e se perde no meio do caminho. E aí fala, quais são as novidades, né? E aí vem o start. E aí você fala, uau, como que tá a minha vida? Quais são os meus sonhos? O que eu quero para mim? E aí vem o processo de reconexão. O que eu quero para mim? Quais são os meus sonhos? Né? E talvez seja esse processo de reconexão, de busca de si próprio. Porque a pessoa nem sabe mais o que quer para si, de tão perdido que está. E aí seja o caminho de reconexão. E aí vai descobrir o que quer de verdade, o que gosta em si, o que não gosta, para saber, isso é bom para mim? Isso não é? E aí vai tendo um divisor de águas aí, falar, não, isso é bom para mim, isso eu quero, isso eu não quero mais. E aí vai sabendo o que faz bem para si. E vai tendo aquela segurança de falar, ok, eu me amo do jeito que eu sou, me aceito do jeito que eu sou. E vai se fortalecendo diante da vida. Esse é um processo lindo que a gente vê aí, né? Fala. Posso dar? Eu sempre pergunto, quando a gente faz cursos e a gente está em grupo, né? Eu sempre faço uma pergunta assim. Quando você vai pedir a pizza para a família ou para o casal, qual a pizza você pede? As respostas que eu tenho, não sei se a pessoal do chat, vocês querem deixar que o pessoal do chat responda, mas isso é muito rico, é uma pergunta rica. Podem opinar aí, gente. Vamos lá, porque a gente aproveita e interage com vocês aí. Tá só pensando, né, em autoconhecimento, em treinamento, naquilo que está fora, né, naquilo que é muito profundo, naquilo que é muito grande. Mas e a pizza que você pede? A que os outros querem? Poxa, mas eu gosto de Eu também como eu essa. também como essa. Que você Poxa, mas pedir tá. eu Te acompanho. pede a de mussarela. Todo mundo come de mussarela? Então, esse é um exemplo muito bobo do dia a dia para mostrar o quanto a gente se coloca. Ai, Rosana, que lindo que você coloca e escolhe a sua metade. Parabéns. Mas essa parece uma bobagem. Eu vou lendo aqui, tá? Eu tento pedir o sabor que eu gosto e outro para as pessoas. Sempre peço os 3 sabores. Parabéns. Porque a gente não costuma ver isso. E tudo bem, tá? É só uma brincadeira mesmo, mas para a gente começar a perceber que quando a gente fala de autoconhecimento, de relacionamento harmonioso, de amor próprio, não são aquelas transformações gigantescas que a gente precisa olhar. É também, mas e o dia a dia? São pequenos detalhes. Hoje eu me permito fazer algo que me faz bem. Hoje eu me permito me arrumar. Hoje eu me permito ficar de pijama o dia inteiro, assim. Hoje eu me permito não fazer nada. Hoje eu me permito fazer 10 flexões, 20. Mas assim, se permitir fazer algo que te faça bem, te faça feliz. Né? Hoje eu me permito sentir. E as pessoas têm dificuldade em se permitir sentir e ter consciência do que sente.
E essa é a dificuldade. Porque lidar com o que sente e o que eu vou fazer com o que eu sinto, que é a grande chave. O que eu vou fazer com o que eu estou sentindo? Como eu vou lidar com o que eu estou sentindo? E aí que entra as ferramentas da terapia, né? São os processos. Hoje me veio uma chave no sentido que, principalmente nessa relação a dois, que a gente fala muito da questão do respeito, e eu vejo que até isso foi distorcido, porque o respeito não é ceder, eu vou ceder aqui hoje para você ceder amanhã. É construir algo novo a partir da fusão do que é importante para os dois. E isso exige dedicação, tempo, entrega. Quem está disposto a entrar é um terreno novo para ambos. Então, tenho visto isso e a questão da conexão, assim, como eu trabalho com a terapia corporal, eu tenho visto muita desconexão em perceber, em associar as emoções com o que está reverberando no corpo. Ou até quem percebe quer desver, como eu comentei com a Kátia. Então, eu queria que vocês trouxessem aí um pouco também essa coisa, esse comportamento meio dúbio. Olha, eu vou indo para uma terapia, né? Mas eu não quero sair da minha zona de conforto. Isso é um desafio, né? Porque quase ninguém quer sair da zona de conforto. As pessoas gostam de ficar muitas vezes naquela posição de vítima, né? E como que como que eu vou assumir a responsabilidade daquilo que eu fiz? Eu tenho vou ter que ter consciência de X situação, tenho que assumir responsabilidade. Tá bonitinho, ok, foi eu que fiz, mas e se foi uma coisa não tão legal? A responsabilidade é minha também. E aí eu vou ter que sair dessa zona de conforto para lidar com isso, né? E como que vai ser? Dói mexer em determinadas situações, dói. E todo mundo está disposto a isso? Até que ponto as pessoas estão dispostas a lidar com situações desafiadoras? Né? Quem consegue? Até onde você vai? E aí, como que vai fazer? Quem consegue? Em terapia a gente vê muito essa situação é muito comum, né? A gente sempre fica, óbvio que somos guias, né? Nós somos só orientadores da pessoa que vai em busca de qualquer tema, né? A terapia que eu uso, por exemplo, é uma terapia onde eu faço ajudo a pessoa a se autocurar, a despertar, então a fazer aquela integração do ser que está em disfunção, porque se a gente tem qualquer situação de disfunção, seja ela emocional, seja dinheiro, seja relacionamento, seja saúde, algum sintoma físico, emocional, mental, não importa, existe uma disfunção que precisa ser olhada com muito carinho, com muito cuidado e com muita coragem. Porque é o que a Débora colocou, é o que a Simone colocou, a gente tem hora que não quer ver aquilo, né? Essa falta de conexão é também porque a gente não... Por mais que a gente queira olhar o que está acontecendo ali, passar pela jornada e transformar aquilo, não é simples. Por isso que tem que ser honroso. A vítima nos mantém ali presas, porque é ela que faz com que a gente... O corpo não quer mudar. Eu falo, quando a gente faz detox, eu falo, gente, nem parasita quer morrer. Ele vai fazer de tudo para manter. Então ele vai fugir, ele vai correr, ele vai mudar de órgão. Biologicamente isso vai acontecer. Imagina a gente que está, claro, consciente de que a gente
tem uma situação desafiadora e que eu tenho que assumir a minha responsabilidade. É um desafio. Eu canso de fazer testes e análises de pacientes, eu não posso dizer, né? Clientes, onde a gente observa ali, eu tô com ansiedade, tenho uma crise, desde 20 anos eu uso remédio, e eu não aguento mais, e eu quero sair disso. Tá, vamos fazer a análise. E a gente faz um mapa investigativo e descobre que ali tem contaminação física mesmo, biológica, parasita, mental, comportamento, postura, questão espiritual, no sentido de conduta mental, de comportamento. E aí a doença, a ansiedade não existe ali, né? Existe uma disfunção que causa uma emoção que o sintoma eu comprei como uma ansiedade. E a pessoa fica triste, porque ela quer o sintoma da ansiedade, ela quer continuar com a trajetória dela. E tudo bem. Eu nunca vou tirar remédio de ninguém, eu nem posso fazer isso. Não compete a mim. Mas esse caminho de mostrar outro exemplo. Eu vivi isso. Eu falo que eu era uma vítima potente, porque eu não queria deixar de ser aquela vítima. Todo mundo me olhava quando eu estava doente, com a enxaqueca, com dor de barriga, com fraqueza, desmaio. Se todo mundo me olha nesse lugar e eu não preciso ser a forte que eu sei que eu posso e que todo mundo me cobra, para que eu vou ser? Então me deixa lá doentinha. E aí olhar para tudo isso e passar por todos esses processos, gente, é cansativo, é doloroso. Mas olhar de frente e falar, não, calma aí, deixa eu ver, porque é uma situação nova, a gente não sabe o novo, a gente não tem medo do novo. E por isso que eu respeito os clientes, eu falo, o dia que você tiver com raiva de mim na terapia, porque eu sou brava na terapia, vocês sabem. O dia que vocês estiverem com raiva de mim, é esse dia que eu cheguei no lugar certo e vocês vão fazer a mudança que precisa, porque a gente chegou no lugar que precisa ser mexida, essa vítima foi atacada e é ela que a gente tem que fazer com que volte para a caixinha dela. E eu digo isso porque eu fiz isso comigo. E é amoroso. E isso acabou? Não. Eu tô curada? Não. É diário. É para sempre. É orar e vigiar para sempre. Lembra que eu sou raivosa? Eu tive que assumir que sou raivosa. E aí? Como vai ser? As pessoas vão gostar de mim? Elas vão se afastar? Mas antes eu só ria, agradava todo mundo. E agora? Será que eu vou ficar sozinha? E se eu ficar sozinha, como vai ser? Então tudo isso passa na nossa cabeça. E é óbvio que na cabeça dos clientes, das pessoas, também acontece isso. A gente fica desesperado. A Moni sabe disso. Eu passei anos leoa sem juba. Eu alisava o cabelo, né? Agora eu assumi a juba. Adoro muscular. Entra no meu campo, entra. Né? E aí, como fazer? Né? E há tudo isso, e aí começa por aí. Aí começa o trabalho de transformação. Aí começa o amor próprio acontecendo. Aí começam os relacionamentos harmoniosos. Porque não é porque você aceitou que você é raivosa que você vai sair dando tiro para Deus e o mundo. Óbvio que naquele momento em que você descobre quem você era e que você quer ser, que fica um conflito, os meus amigos que estão aqui sabem que eu fiquei uma chata de galocha, fiquei agressiva, fiquei positiva tóxica, fiquei tudo isso. E as coisas vão se equilibrando. É assim, mas é um processo. E, Kátia, já que você falou nesse processo, né, dos relacionamentos que depois dessa descoberta, dessa valorização do amor próprio, tendem a ficar mais harmoniosos, né? Por que a gente insiste, né, em relacionamentos, não sei se dá para dizer insiste, mas em relacionamentos
desarmoniosos, não só pela questão vibracional, e aí vocês podem usar um pouco da questão da terapia também para trazer esse entendimento para quem está acompanhando, mas também, talvez por esses papéis que a gente assume, carências e essas sombras que ainda estão impregnadas, que acabam levando a gente para esses relacionamentos desarmoniosos, quer sejam em qualquer esfera, né, da vida, trabalho, relação afetiva, familiar e etc. Eu acho que a gente sempre vai ter desafios pela sempre. Sempre vai aparecer aquela pessoa esquisita no nosso caminho, sempre vai aparecer aquela pessoa ciumenta, sempre vai aparecer a carente que irrita, sempre vai... Eu acho que isso é comum, é natural. A grande diferença é como eu me comporto perante toda essa situação. E se eu já estou seguro de quem eu sou, como a Débora colocou, eu assumi minha responsabilidade de quem eu sou, eu entendi onde são as minhas fragilidades, as minhas sombras, os meus medos, tudo bem se essa pessoa vier, porque ou ela vai passar direto pelo meu campo, eu não vou nem perceber, ou ela simplesmente vai deixar de existir, porque a minha vibração mudou. Então, esse relacionamento pode ser que ele aconteça de novo de uma forma desarmoniosa, mas eu entendo, pela terapia que eu uso, que quando eu consigo entender que é espelho, que é uma oportunidade de entender aquilo que eu preciso mudar em mim, algo que ainda falta, eu entro nesse lugar de falar, calma, gratidão, traste, você está sendo meu mestre para dar um caminho, né? Então, eu acho que esses relacionamentos que a gente julga desarmoniosos, a gente precisa também olhar um pouco o quanto nós atraímos. Óbvio que não é sempre, a gente tem alguma responsabilidade, mas não tudo, né? Tudo, tudo sou eu, tudo é minha culpa. Não, não é por aí. Eu acho que precisa ser um pouco mais leve também. Mas É o que ressoa, né? ressoa. É prestar atenção se eu me mantenho naquele padrão. Eu me mantenho no padrão carente? E seja confiante em aceitar que sim ou não, para trazer de volta. Porque se tá repetindo, é um padrão, olha com cuidado. Se eu tô rejeitando tanto aquilo e acabo vibrando só nisso, porque eu rejeito tanto que eu só penso nisso. Ai, não quero ser traído, não quero ser traído. Ai, eu quero alguém que me cuide, mas ele não cuida, não sei o quê. E não cuida. E aí eu fico esperando que eu cuide, mas eu não me cuido. Como que eu vou ter alguém que me cuide? Não vai, nunca. Eu vou sempre ficar esperando que alguém faça por mim aquilo que eu não faço por mim. Não vai ter como aparecer alguém que eu enxergue, que seja... Porque se vier uma pessoa muito forte, com muito amor próprio e eu não tiver amor próprio, essa relação vai acabar porque ela vai ser frágil. E vai acabar muito rápido. Desequilibra. Vai suprir por um período a minha carência, mas depois vai esvair, porque não vai fazer mais sentido. Ou eu vou ficar de saco cheio dessa pessoa carente que vai toda hora me sugar e eu vou romper, mas fui eu que atraí essa carência, porque eu queria alguém que me completasse nessa carência. E a pessoa faz tudo pra mim. Ai, baba por mim, né? Me liga a cada 5 segundos, pergunta onde eu tô, pergunta o que eu quero. Ai, você é linda, você é tudo. Também cansa, fica de saco cheio. Né? Então, uma relação equilibrada vai acontecer se eu conseguir entender esses movimentos dentro de mim. Eu não sei se eu tô ficando... hoje eu tô um pouco... O raciocínio tá acontecendo? Tá. Hoje eu não tô muito aterrada. Tá todo mundo em nada, né? Não, eu acho que se as pessoas forem na conexão, o que eu estou sentindo neste momento, é um caminho de você descobrir o que faz sentido em qualquer situação. É buscar o sentir. Bom, coloca a mãozinha no coração
tira o racional e conecta com o coração. Eu acho que é o melhor segredo, o melhor caminho. E para de vibrar carência. É. E nem Senão você precisa de tambor e nem cristal, né? Olha, a gente começa a ajudar o universo a cocriar tudo de melhor. Sai da doença, né? Sai da carência, sai do apego, sai da disfunção, sai da vítima. Ajuda o universo a fazer com que tudo que porque... sonhe realize. Porque às vezes a gente fica tão doente que nem sonhar a gente consegue mais. Não, porque fica assim, ai, universo, traz um namorado pra mim, porque eu tô me sentindo tão sozinha. Meu, esquece. Entendeu? Já era. Você vai trazer um monte de gente mais carente que você, mais sozinho que você, mais escasso que você. Tão quanto, não é mais, Vai tão vir os quanto. impostos. Vai! Vai vir os impostos. Vai. É. Então, se preencha de amor, cuida de você, entendeu? E é um processo. Você só dá aquilo que você tem. Não tem outro caminho. E aprende, Tem jeito. né, Débora? Hã? Aprende a pedir. Agora aquele momento, né? A receita aí, acho. Então, traz a receita, por favor, para quem está acompanhando. É. Ai, desculpa, gente. Pede pro universo. Você fica lá pedindo. Ah, porque eu quero um doce, eu quero um doce, eu quero um doce, eu quero um doce. Eu falava doce, ele falava salgado. Mas eu vou mudar um pouco, porque todo mundo mil vezes. Ah, eu quero um doce, eu quero um doce, eu quero um doce. E aí ele traz pra você um quindim. Credo, quindim, eu detesto ovo. Por que você me trouxe um quindim? Eu queria um brigadeiro, então pede o brigadeiro. Né? Porque não adianta você pedir e recusar. Você não pediu direito, o universo mandou. É isso que eu quero falar, a questão da gratidão e também de agradecer as pequenas coisas. Essa semana, eu ganhei várias coisas, assim, sorvete, chá, ervas, eu ganhei coisas e eu comemorei tanto, como se fosse um prêmio da Mega Sena, porque eu falei assim, poxa, essas pessoas lembraram de mim, me deram um mimo, e eu falo, nossa, isso é abundância. E nós estamos na onda encantada da abundância dentro do sincronário. Então, eu falei assim, a importância dessa celebração e da gratidão, que eu também aprendi com vocês. E reconhecer o que você recebeu. Pode ser que você tenha recebido coisas que você nem cocriou, Simone. Mas é um presente do universo. Você vai reclamar do presente? Só que a vida é um presente. Se a gente acordou de manhã, abriu os olhinhos, já agradece. É uma oportunidade que a gente tem de se transformar mais um pouquinho. É uma oportunidade que tem de mais um pouquinho olhar para dentro com amor, com generosidade e falar, vamos lá, universo, quem eu vou contribuir hoje? Como eu vou contribuir hoje? Eu vi uma pessoa dizendo uma vez, ela falava assim, cada ser que passar na sua frente, na rua, no banco, dê bom dia, no elevador, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Isso é gentileza. Eu pensei, uau, como os valores estão invertidos. Isso não é gentileza, isso é educação. Hoje já virou gentileza. Mas tudo bem. As pessoas nem se falam mais. Elas só estão assim, que nem olham mais no olho. Aí como que eu vou... Tem mais contato, conexão. Eu vou ter um amor se eu não sou capaz de dar um bom dia e um sorriso para alguém que passou para mim na rua? E se ele era seu príncipe encantado, garota?
Você nem olhou para ele, para essa pessoa, para esse ser. O Hélio Isso eu Couto não posso. fala, né, inclusive, que a chance de se encontrar no metrô é dificílima, né? Se você perdeu essa chance e os 15 segundinhos ali de conexão. É isso, É, é sobre isso. Ah, não, eu queria comentar que na cidade que eu estou morando, por ser uma cidade pequena, as pessoas têm esse costume de se cumprimentar, de olhar no rosto, de sorrir. E eu no começo achava meio esquisito, eu passava de cara amarrada, e ainda estava no padrão São Paulo. E aí agora eu tô quebrando isso e às vezes eu até paro para conversar, né, com a pessoa. E Perdeu tem essa. sido umas descobertas super legais nesse sentido. A gente perdeu. Toda troca é válida. A gente perdeu. daqui a pouco você tá levando o bolo, hein? Pão de queijo. Eu acho que isso também faz um pouco de sentido com a conversa lá do início, né? O que faz as pessoas se desconectarem? Eu acho que isso também. Ninguém mais se olha no olho, ninguém mais brinca, ninguém mais conversa, tá todo mundo muito fora, tá todo mundo muito aqui, né, na tela, né? E não tem como voltar. É muito difícil sair desse padrão se você não se expandir, se você não se abrir mesmo, né? As pessoas vão atrás de relacionamentos em outras escalas, que também são escalas mais frias. E tudo bem, isso não é um julgamento, é um meio. Mas é tão lindo, né? A gente tem tanto lugar gostoso onde você pode, uma praça, sentar, conversar, tomar um vinho, trocar, fazer um piquenique. Isso não existe mais. Quer dizer, existe, mas é tão pouco e ainda são aqueles grupos mais fechados. Então, voltar a ter vida, assim. Eu não sou uma pessoa sociável, no sentido de ligar, perguntar como tá. Mas quando eu estou junto com a pessoa, eu me entrego, eu sou inteira. Eu acho que isso também é bastante importante de dizer. Eu acho que isso também que você comentou, Kátia, tem a ver um pouco também com essa questão que nas relações e também, né, conosco, a gente não está no presente, né? Muitas vezes. Ou você está vivendo o passado, ou você está projetando o futuro. Ah, você quer um futuro e o hoje você esqueceu, né? A lei do tempo nos ensina muito, né? Essa questão da presença, né? Do estar no aqui, no agora, nesse estado, nessa presença. E hoje nas relações a gente também fica nesse limbo, né? Ou tá com muito medo de sofrer, igual sofreu em relações anteriores, ou fica na resistência de jogo, né, de relações frias e vazias, ou fica na relação de querer agradar o outro, ou na expectativa de que eu só vou dar se eu receber, e vice-versa, e fica tudo um pouco confuso. Questão de confiança, né? E a gente volta para o início. Não confia. Como eu vou ter uma boa relação com o outro se eu não tenho uma boa relação comigo? Eu não me suporto, eu não consigo ficar sozinha comigo, eu tô sempre precisando ficar na tela com TV ligada, com som, com tudo ao mesmo tempo, porque eu não consigo ouvir meus pensamentos. Eu nem sei quem eu sou, eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que eu penso. E aí é tudo muito fora. De novo falando por experiência. Eu era muito eufórica, sempre, sempre rindo de tudo. E não entendi. Sempre, sempre fora, sempre. Tentando agradar. Uma coisa que você trouxe que é bastante interessante é essa questão do conviver consigo mesmo, né? Da solitude e de aproveitar esse momento, que muitas vezes é fundamental, né? Esse voltar-se para dentro e tá bem consigo mesmo, né? Todo mundo fica cobrando, né? Ah, mas tem que estar num relacionamento, tem que estar namorando, tem que estar com outra pessoa. Estar consigo, né? Já é também um momento que pode ser uma epifania, né? Eu lembrei de uma situação, a Kátia vai lembrar disso.
Eu sou mãe de 3 filhos. E há muito tempo, a minha vida era um tsunami, digamos assim, né? Era bem agitada. E eu acordava super cedo e ia dormir super tarde, eu não parava. E a Kátia passou uns dias comigo na minha casa durante um tempo, e ela falou assim para mim, Débora, pelo amor de Deus, para, descansa. E eu cheguei e falei, eu não posso parar. Você lembra disso, Kátia? Eu falei, eu não posso parar, eu não, se eu não me permito relaxar, Ela não eu não sentava posso pra parar. nada. Parecia uma maluca. Eu, eu não consigo parar. Então, às vezes as pessoas não se permitem nem relaxar, se dar um tempo para sentir o silêncio, para saber quem realmente é. Porque naquele momento, a sensação que eu tinha era assim, se eu parasse naquele momento, alguma coisa de ruim podia acontecer. Olha que louco isso. Era mais ou menos isso que tinha. Então, assim, eu preciso ficar no turbilhão, preciso ficar em atividade, porque se eu relaxar, não pode. E a gente vive nesse turbilhão. A gente não, eu não. Mas, assim, é aquela. Eu freiei agora. Mas as pessoas não se permitem silenciar. Porque quando você silencia, você para e você sente. E aí a gente volta no sentir, a gente volta no que na conexão, no se conectar. Uma pessoa E escreveu dá, que o projeto da dança intuitiva ajudou ela a se perceber e se conectar. Eu fiz o projeto com a Simone, fala, tanto da escrita quanto da dança. E, aliás, a Simone utilizou a dança para me ajudar a escrever. E eu me lembrei, no dia que a gente fez esse movimento, que eu, de criança, eu sempre escrevi. Eu escrevia até poemas. Por que eu parei? É esse então as pessoas não param. quando a gente acha que faz tanta coisa e resolver tanto e fazer tanto, e a gente sai da gente, a gente deixa de ser quem a gente é, na essência. Porque eu preciso resolver, eu preciso fazer coisas. Eu sou multifuncional. E acaba entrando numa automatização, né? Quase máquina. Falo por experiência própria, né? Vocês conhecem, acompanham aí, né? Então, E isso adoece, né? Eu desenvolvi muitas doenças físicas por muito tempo e crônicas por conta dessa falta de percepção, falta de amor próprio, falta do não, né? E assim, isso que fez com que eu saí do mundo corporativo, né? Eu sou ainda, na verdade, sócia, sou empresária, mas eu deixei meu sócio marido sozinho cuidando da corretora e falei, vamos lá, me ajuda que eu preciso voltar para o propósito, toda a transição. Ele me ajudou maravilhosamente e para eu continuar, voltar aí para minha questão de ter um projeto que eu e a Débora desde criança a gente sempre fez, a gente sempre viveu essa realidade familiar, enfim. E o processo da Débora foi parecido também. A gente vivia essa realidade, nos ausentamos, a gente saiu, teve um gap aí, né? Teve uma grande lacuna e tudo bem. E retomamos, né, a nossa essência, o nosso propósito em nos curar e aí veio o auxílio do outro, né? E aí por isso que a gente está nessa jornada. E por isso que a gente fala com propriedade, assim, quando a gente vai auxiliar pessoas, a gente está falando daquilo que a gente experienciou, né? Então, essa situação de tudo que a gente está falando aqui, que vocês estão trazendo, que a gente está trazendo, que é não querer enxergar, não querer se ver. A gente viveu tudo isso. Faz parte. a Rosana
colocou aqui, né, fazedores, nessa coisa da urgência, da necessidade de estar fazendo, né, produzindo, não é uma escala produtivista mesmo, que é a herança aí da sociedade contemporânea, né? A gente tem no Chaplin, né, até uma reflexão, né, naquele personagem, no tempos modernos, em que você fica naquela loucura daquela máquina produtivista e brincando um pouco, né, no humor, ele traz esse questionamento, né, que também cabe, né, para isso, né, para esse autoconhecimento, para o autoamor, para as relações. É isso, é sobre isso. O meu sonho é que eu nunca mais ouça das pessoas que eu não tenho tempo, que eu estou na correria. Aí eu venho para a lei do tempo e falo, peraí, o que você está fazendo do teu dia? Você quer todos os dias iguais, numa agenda rígida e esperando chegar sexta-feira para viver? Cada dia tem uma energia propícia para uma coisa. E entender que às vezes você tem que quebrar aquela agenda. Hoje mesmo foi um dia que eu me dediquei para coisas completamente diferentes do que eu tinha pensado que eu faria. Então, poxa, hoje não é integridade, hoje não está falando desse alinhamento, dessa coerência do amor, do sentir com o pensar e o fazer. Então, eu fui pegar lá meus prêmios em comida, fui conversar com uma amiga, fui fazer uma caminhada aqui numa área verde. E aí eu falei, eu vou quebrar a agenda rígida. Que bom que eu posso isso. E o quanto isso é importante nessa reconexão, porque a gente ficou separado, está se desmembrando, cabeça, corpo, emoções, e aí não entende essa conexão. Vocês trouxeram a questão da dança. Poxa, mas ela traz a dança na mentoria de escrita, porque o que tem a ver? Não, tem tudo a ver. Porque a hora que você convida o teu corpo, você tira uma pressão mental, as coisas circulam, você se conecta com as suas emoções e aí você tem conteúdo para escrever. Então, mas é uma construção de trazer de novo essa não é refragmentação. Essa unificação, né? Exatamente, essa é a palavra. Gratidão. E é tão maluco, né? Quando vocês estavam falando, trazendo os exemplos, eu também até tinha comentado com a Vânia Temporini, que também estava por aqui, que eu estava num ritmo também totalmente acelerado e trabalhando 3 períodos por dia e tal, e de repente nos últimos meses, né? Quem me acompanha aqui, né? A Daniela também está me acompanhando aí nesse processo de autoconhecimento, e foi uma virada de página, a Alexandrina também está por aí, então uma virada de página e o ganho que você tem quando você se reconecta, né? Tô tendo tempo para fazer atividade física, tô tendo tempo para me dedicar a instrumento, tô tendo tempo para voltar, e isso também faz parte do processo de autocuidado, né? De olhar, olha, eu não sou o robô que precisa estar ali, né? Naquela loucura que chega um momento que você precisa, dar um basta, né? Não é um processo fácil essa transição também, né? Não é fácil. E as coisas parecem não. As sincronicidades que vão acontecendo também na nossa vida entram tudo num fluxo também, né? Além de tudo isso, 24 horas parece que viram, sei lá, 72, parece que entra tudo no fluxo, expande, né? É genial. Vai entrar no fluxo quando voltar para aquela história lá do começo do autoconhecimento, quando eu me percebo quem eu sou, quais minhas fragilidades, quais minhas potências. Esse é o primeiro passo. Simone trouxe com muita propriedade. Coerência cardíaca. Não existe coerência de pensar. Se não houver essa coerência
o que eu penso com o que eu sinto para o universo criar, esquece, desalinha. Se isso não estiver conectado, nada vai ter forma da forma como a gente Não deseja. está em ressonância, né, Kátia? A ressonância não rola, né? É porque a gente cocria o tempo inteiro, a gente cria o tempo inteiro e as realidades acontecem o tempo inteiro. Manifesta, né? Nossa, mas na minha vida só acontece desgraça, então quer dizer que eu tô vibrando desgraça? Sinto dizer que Sim, sim. Sim, infelizmente. E o mesmo trabalho que dá para criar desgraça, dá para criar essência, luz, sonho, realidade, de amor. De novo, volta Como com chegar a essa consciência? Que autoconhecimento terapêutica, precisa dela. Existem várias técnicas, existem vários meios. A dança é uma, mandala, pontilismo, eu uso também o pontilismo para ajudar, tambor, curas espirituais, técnica não falta. Eu acho que o principal nome para que isso aconteça é vontade e perseverança. Porque vontade a gente até tem de querer descobrir, mas aí chega naquele lugar que é doloroso. E aí, depois, como fique? Tudo bem dar uma pausa, tudo bem que se tiver que dar, desacelerar um pouquinho, até parar, deixa o copo esvaziar. Transbordou? Deixa esvaziar, mas não para seu processo, continua sua caminhada. Porque sem você se conhecer, não tem como mudar. Não existe. Não existe outro caminho. Processos, técnicas e processos existem milhares. Milhares. Graças a Deus a gente está numa era que o universo permitiu que pessoas imperfeitas sejam terapeutas para ajudar pessoas imperfeitas também. Porque aqui ninguém quer. Aqui o objetivo não é que a gente se ilumine, vire Buda, vire perfeito. Não é, é muito longe disso. A gente só precisa ser feliz e agradecer a cada instante e a cada dia, para que tenha esse fluxo que a Débora colocou no meu olhar, é entender qual é o momento de vida que eu tenho a cada segundo. Entrar na gratidão, como a Simone trouxe. Agradecer a cada instante. Nossa, mas aconteceu uma coisa muito horrorosa. Como que eu vou agradecer? Tenho certeza que tem algo de bom para aprender. Eu sei porque eu experienciei isso. A Débora tem a história dela, que hoje não, nem cabe a gente ficar mais falando sobre isso. É muita história, mas todos nós temos. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós temos momentos gloriosos, mas que a gente foi treinado para olhar só para os difíceis. Como seria começar a olhar para cada segundo maravilhoso da vida? Queria o brigadeiro, mas receber um quindim? Cara, agradece o quindim, aprecia. Porque pode ser que você já tenha gostado de quindim e não lembre mais e fica na resistência que não quero quindim. Baixa a barreira, baixa a guarda. Como seria reaproveitar um novo momento? Simone foi presenteada abundantemente com vários presentes. Ah, mas era só uma flor. E daí? Era uma maravilhosa flor que você recebeu com amor, com intenção, com carinho. É isso que importa. E tem a ver com o acolher também, né, essa oportunidade. E aqui o lançador falando, né? Eu estou aprendendo muito com isso também. Tudo é oportunidade, né? E eu gosto de usar uma frase de um semioticista, que você falou do olhar, né, sobre o negativo e o positivo. O Charles Sanders Peirce, ele fala que o ponto de vista modifica o objeto, né? Eu posso sim. ficar olhando para o aspecto negativo ali e tal, como muitas vezes já fiz, aí também estou trazendo essa coisa. Ou escolher olhar para o novo, para o transformador, para o positivo, como vocês mencionaram. É o princípio básico da física quântica, o duplo quântico. O olhar do observador muda completamente a realidade. Altera a realidade. Esse é o princípio básico. A gente está falando de física, a gente não está falando de nada que seja muito, né, místico, conceitual. É física.
E aplicada, né? Aplicado. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente começar a olhar de verdade. Hoje, eu vou falar por mim hoje, tá, gente? Hoje eu tive um dia, nos tempos antigos, eu diria horrível. Horrível. Eu fiquei nervosa, eu chorei, eu briguei. Mas foi um presente. Porque também foi uma oportunidade de, no meio desta conversa, dizer o quanto eu amo. Dizer o quanto eu sinto, o quanto eu zelo. Me aliviei de coisas que estavam guardadas. Foi maravilhoso. Foi simplesmente maravilhoso. E é isso. A vida é isso. Isso é viver. Isso é estar aqui nesse mundo. Isso é evoluir no meu olhar. Porque aí você consegue, a cada segundo, agradecer por mais uma oportunidade de ter entendido, de ter aprendido, de ter e compreendido coisas e ter aprendido mais. Eu aprendi muito, muito. Porque com essa pessoa que eu falei, com essa pessoa que eu chorei, que eu disse o quanto eu amo, o quanto eu odeio, o que eu odeio, me trouxe o outro ponto de vista, tudo se apaziguou, tudo se acolheu, tudo se... Então, foi maravilhoso, foi incrível, foi maduro. Então, a gente precisa sair também um pouco das caixinhas dos dogmas. Ah, precisa falar assim, precisa ser assim, mas eu não estou assim, eu não consigo. Eu preciso ser eu. Eu sou passional, eu sou leonina, eu sou macaco autoexistente. Esquece. Eu falo com a mão, eu sou enérgica, eu sou Yang na medicina chinesa. Não me pede para ser a plena. Eu não sou aceito. Eu sou plena sem. Eu sou plena falando para o meu cliente que eu amo, mas se ele não mudar com a minha ajuda, ele pode seguir o caminho dele. E tá tudo bem, eu não vou ficar triste, eu vou continuar amando. É incrível. Você falou nessa questão, né, do transformar, de hoje não foi um dia muito legal e tal. Recentemente eu tive a oportunidade de ir a um show do Francisco Calombre aqui em Curitiba, e a Juliana, vocalista, trouxe uma coisa maravilhosa para o palco, que ela falou, olha, hoje eu não estou me sentindo bem, e antes de entrar no palco, eu falei, como que eu posso transformar isso numa potência para essas pessoas, né? E ela falou, vocês podem fazer isso no dia a dia de vocês, né? O que vocês podem fazer de cada situação simples, cotidiana, transformar de repente, nessa tristeza em algo criativo, no caso dela, ela usou a arte, né? Mas ressignificar isso, trazer isso de uma forma diferente, né? Que é o que você falou, né? Eu escolho, é uma escolha também, né? Embora não seja um processo fácil, mas é uma escolha, né? Eu posso virar a chave, eu posso mudar, eu posso transformar e ressignificar tudo isso, né? Veja o que eles fazem no palco, né? Os artistas, a arte em si, né? Tempo é arte, né? Já diz aí a lei do tempo, Eu né? sou da onda da estrela, né? Então, a arte tá na minha vida e foi com a arte que eu me transformei em todos os momentos em que eu estava muito doente, principalmente emocionalmente. Então eu fui para a dança do ventre, eu fui para a escrita, eu fui para o desenho, eu fui para pintar. Juliana e Elê, Mari que estão aqui, num momento de vida que eu estava muito, muito difícil. Elas me trouxeram os coloridos, na época os livros de colorir, foi o que me resgatou naquela época. Hoje eu uso as mandalas. Eu era bailarina de dança do ventre, fui bailarina de balé. E você falou agora do palco, eu me lembrei que um dos filhos da Débora, em uma das cirurgias que ele fez, bebê, tinha 10 dias de vida, foi exatamente no dia
em que eu tinha uma apresentação que era uma apresentação que eu sonhava com aquela apresentação. E eu fui dançar, destruída, com aquele bebezinho, meu sobrinho, de 10 dias entre a vida e a morte. E eu falava, meu Deus, eu quero ir embora daqui, eu não quero estar aqui, eu quero estar com a minha irmã no hospital, eu quero estar lá. E eu lembro disso, de ir no camarim parar atrás do palco, depois eu parar e eu falar, esse é o único momento que eu tenho de levar a arte para minha alma, deixar eles... São 4 minutos de dança onde eu vou aqui soltar todo esse amor para que as pessoas... Ninguém lá do outro lado sabe o que está acontecendo e nem precisa saber. E depois eu volto e faço o que eu tenho que fazer. Graças a Deus que eu estava naquele dia, naquele momento. Porque senão eu não sei o que seria. De verdade, assim. E foram 4 minutos... Hoje eu sei, né? Na época eu não tinha a menor ideia, mas foram 4 minutos em que eu consegui sair daquele momento, trabalhei aquilo que eu mais gostava, que naquele momento era realizar um sonho, levei amor e levei a arte, levei e dancei com véu ainda. Véu é uma coisa que você, né, fluido, você troca, você tem, então tem todo um simbolismo. Aquelas pessoas no palco perceberam toda aquela luz, ninguém imagina o que aconteceu. E depois, lindamente, a gente recebeu a notícia que estava tudo bem. Mas, assim, é um baita desafio. E isso é a vida, né? Essa é a É dança, movimento, né? essa é a dança da vida. Eu passei por uma situação parecida, é, em que a minha mãe ficou doente e meu pai veio me avisar. Eu já estava morando aqui em Minas, e aí eu falei para ele, e ele estava desesperado. E eu falei para ele, daqui a pouco eu subo. E eu fui dançar, porque eu falei assim, eu preciso dessa. E eu lembro que era um dia de Portal de Leão, era 8/8. Eu falei assim, eu preciso me conectar. Se eu for transtornada, igual meu pai tá, não vou servir de nada. Então, eu falei, eu vou me permitir. Eu fiz a dança intuitiva comigo mesma ali por uns 30 minutos e depois que eu subi. Então, é igual aquela história do avião, né? Primeiro você tem que pôr a máscara A em você. Então, máscara. a importância da gente sempre voltar para o eixo, porque só a partir dali inteiros nós podemos também fazer alguma coisa pelo outro. Então, essa coisa de falar que eu me dou demais, isso não tem nada de amor próprio. Nada, nada. Era só o que eu fazia. Eu só me doava, eu não aceitava nada e achava que eu era feliz e eu era uma vítima de mim. Tem Não, até e autossabotagem também, né? Autossabotagem. acaba se anulando. Acaba se anulando. Você simplesmente doar, doar, doar e se acaba se esvaindo, né? Troca. Voltamos à história da pizza, né? E aí você se perde por inteiro. Não tem mais jeito. Aí precisa entrar no processo de reconexão. Percebe que é um ciclo, né? Não tem jeito, né? É cíclico, né? A vida, ela traz essas oportunidades, tudo que todo mundo fala que é ruim, né? A doença, o relacionamento, a traição. Olha agora, vamos tentar mudar o olhar, né? Troca o óculos. Uma oportunidade para que o universo está me dando de mostrar aquilo que eu falo. Uau, é nisso que eu preciso mexer? Então tá bom, vamos lá. Vamos com coragem, eu vou. Eu saio da piscina de cocô. É o furor. Né? Deixa eu tomar um banho da cachoeira da luz e vamos enfrentar essa realidade, sair. O grande negócio é não chegar nessa situação. É estar ali regando todo dia, né? Auto-amor. Para não ter que fazer esse trabalho de ir lá para baixo, né? Conta gota, diário.
Não tem. Vamos deixar o sol brilhar diariamente. Para vocês duas, o que que é autoamor? Ai! Provocação agora aqui. Eu sei que Para quem está por hoje, nos assistindo também. amor hoje para mim é conseguir ser íntegra, coerente com as minhas emoções, coerente com o meu sentir, conseguir me expressar. Não consigo sempre com amor, mas conseguir pelo menos expressar e dizer não quando precisa ser dito, dizer o sim quando precisa ser dito. Eu disse muitas vezes o não. Ah, você pode fazer isso para mim? Você pode fazer isso para mim? Que sempre eu dizia sim, 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 sim. E uma pessoa uma vez disse para mim, você precisa dar um não, porque você não está ajudando essa pessoa de tanto que você está dizendo sim. Então, existe sim o não amoroso, que vai salvar a pessoa e me salvar. Então, aprender esse lugar, se autoconhecer, respeitar a sua fragilidade, olhar para a sua sombra. Não tem como olhar para a luz sem ver a sombra. É impossível. Olha para a tua sombra. Quando eu olho para mim, autoamor é isso. Autoamor para mim não é ir na manicure, não é fazer massagem, é também. Mas antes disso vem outras coisas. Eu acho que é ser leal e verdadeiro ao que você sente. Olhar para si e falar, eu estou sentindo isso e a verdade é essa e acabou. Não tem conversa. E recolher, Parar de mentir para si mesmo. recolher Parar de pra... mentir. Para Parar de... de mentir para si mesmo. Não tem conversa. Ser honesto com si mesmo. Tá afim de ficar na piscina de cocô uma semana? Fica. Só saiba que depois vai ter que lavar bastante, que vai encardir. Não vai culpar o mundo porque você ficou lá. Eu fiquei quis. Eu já sei que depois eu vou ter que sair de lá e vou ter que me lavar a beça. E é isso. Eu sou a do sentir, não tem jeito. É ser honesto e verdadeiro com você. Acabou, já era. E essa integridade está totalmente conectada, né, com o que a gente está vivendo em termos de ano, né, o que o ano espera, né, o ano galáctico espera da gente, essa verdade, o ser autêntico, né? Porque se você mente para você, você vai estar mentindo para o outro e não tem jeito. Você não é, né? É um personagem. Ou é, ou é. Para quê? Seja honesto. Relacionamento, né? Voltando para esse tema, amar e Uhum. ser, né? Nesse tema de amor próprio, autoamor. Se eu quero um amor que cuide de mim, se eu quero ser amado, eu preciso me cuidar e eu preciso me amar. Então, antes de eu ter, eu preciso ser. Se eu quero ter alguém amoroso do meu lado, eu preciso ser uma pessoa amorosa. Não tem como botar antes na... Não tem como ter antes de ser. Não, é impossível. Você pode até conquistar, mas vai perder. Não tem como sustentar. Relacionamento... Por isso que eu... Oi? Não, pode falar. Então é uma arte mesmo. A arte de conviver. É uma construção diária. Se
você espera que o outro faça a sua felicidade, se relação já está fadada em sucesso. Não importa se é seu chefe, não importa se é um relacionamento, não importa se é seu irmão, se é seu cachorro. É uma construção, todo mundo tem que se conhecer. Como seria tão lindo dois seres imperfeitos se identificarem e começarem a conviver dentro da sua imperfeição. Eu tô casada há, sei lá, mais de 20 anos e me relaciono com meu marido há 30. Nós trabalhávamos juntos 8 horas por dia, a gente ia para academia, viajava, desde o início da nossa relação. É um baita desafio. Nossa, vocês devem se dar super bem, né? Claro, briga pra caramba. É divertido ver os dois juntos, gente, eu vou falar. Nós somos seres diferentes e a gente construiu uma história. E ele me respeita, eu respeito, eu aceito tudo que ele tem de melhor, e eu aceito tudo que ele tem de pior, e ele também, quanto a mim. E tem dia que eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero olhar pra cara de ninguém, vou ficar na jaula. Me deixa na jaula. E ele respeita. Assim como ele fala, Kátia, hoje eu não quero falar, me deixa aqui, eu vou dormir no sofá. Tá bom. Eu fico triste? Sim, porque eu quero companhia dele, mas eu preciso respeitar. Ele me respeita. Eu posso ajudar? Às vezes ele fala, não, é comigo. Tá bom. A Kátia vítima fica, ó, ele não quer nem a minha ajuda. Eu falo, acorda pra vida, otária. Deixa ele em paz, vai dormir. Não é nada com você. E é isso, gente. É construção. Se eu estivesse bem o dia inteiro nesses 30 anos, eu tenho certeza que a gente já não estava junto, porque eu não aguento uma relação nem ele. É isso. É isso. Falamos pra caramba. E É pra ser só 40 minutos. seu aniversário está chegando, você deu um spoiler de novidades, quer trazer aí alguma coisa em primeira mão? Pode? Ô, 17 de agosto. Meu aniversário no Gregoriano e do Instituto. Então, eu quero presentear as pessoas com oportunidade de descobrir os seus bloqueios. Então, quem quiser aí descobrir o que te bloqueia, vamos falar hoje do tema do relacionamento. Eu quero convidar vocês dois, inclusive, para me ajudar nesse processo que vai ser lindo. A Débora já tá, né? Ajudar as pessoas aí com algo rápido e prático, numa sessão simples, assim, um grupo. Pode ser também, é lindo. Acho que a gente pode fazer, marcar uma data aí. Se todo mundo quiser, tiver aí, a gente marca uma data. E para fazer uma descoberta mesmo. Qual é o bloqueio, né? O que está me impedindo? Impedindo do quê? E desenvolver uma técnica, desenvolver um exercício para fazer com que essa clareza venha, para que os próximos passos sejam mais leves e mais conscientes. Que as escolhas sejam mais conscientes e maduras. É isso. No Instituto vai acontecer muita coisa ainda, então eu vou presentear com oportunidade de grupos, de cursos. No presencial vai ter redução de valores, então a gente vai ter aí, pensei até numa história aí de dar um descontão de presente para todo mundo, para que todo mundo tenha oportunidade de se olhar mesmo, com coragem, com amor, com generosidade, para descobrir o que impede, sair, tirar o bloqueio na origem. Vamos ao ponto de origem. Vamos ao ponto de origem. Então é só a gente definir uma data e a gente faz. Oh, arro. delícia. Kátia, Bom, Débora, eu e queria agradecer, né, vocês imensamente pela gentileza, por ter topado esse convite para inaugurar esses 3 encontros, né, nesse bate-papo, trazendo essa contribuição de vocês, né, pessoal, profissional. Acho que muita gente se identificou com muita coisa e conseguiu absorver
né, dicas aí e preciosas, valiosas, para trazer o ponto de mudança, né, ou pelo menos perceber e talvez até se olhar, né, no primeiro momento, se não chegou nesse ponto de mudança, para conseguir chegar lá. Então, super obrigado, foi um prazer imenso ter vocês aqui, né? A gente sabe o quanto vocês correm aí, né? E ter disponibilizado o tempo precioso de vocês para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite. Bom, gratidão vocês. É uma sexta-feira à noite e aqui ó, o pessoal ficou aqui no chat participando, colocando opinião. E foi legal que teve amigo de todo mundo que entrou. Olha que coisa bacana. Então, gratidão também para todo mundo que vai assistir depois. Muito grata E a vocês, a Vinícius, a Simone. Vocês são um presente na minha história de vida, na minha história terapêutica. Vocês também são meus terapeutas. Então, de verdade, eu tenho muito, muito mesmo a agradecer. Feliz por ter vocês comigo. Débora, dispensa comentários, minha irmã amada. Minha parceira de trabalho. Dupla quântica, eu adorei. Quântico, nós vamos a dupla quântica, Isso eu gostei. aí. E sei lá, fica o convite, se vocês toparem mesmo, semana do dia 20, vamos marcar um online para falar sobre essa descoberta, vamos colocar isso em prática? Vamos? Então, quem está aqui é amigo do Vinícius, contata ele, a gente fecha essa data. Simone, a mesma coisa, da Débora, meus, pode chamar, ou já me chama direto, no direct, WhatsApp, tanto faz, a gente conversa e já fecha essa data. E sei que Vinícius tem as aulas à noite, Simone tem os compromissos. Agora não mais. Então a gente diz comentário, vamos falar sobre isso e levar gratuito, eu sugiro. Que eu quero presente mesmo, essa noite seja um presente. E para que a gente faça aí um trabalho lindo para despertar e para trazer clareza. Vocês sabem, toda hora eu faço alguma coisa, né? A Débora também. Então a gente traz aí, ou tem detox, ou tem cura crística, ou tem abertura de caminho. Sempre a gente está limpeza energética, sempre a gente vai trazer alguma consciência. Eu gosto de fazer uma faxina. Meu negócio é limpeza. Eu acho legal aí a gente descobrir, traz um pouco. Se vocês quiserem que seja relacionamento, a gente pode continuar nesse tema. Tem bastante coisa para cuidar dessa história. Se quiser que seja dinheiro, saúde, a gente faz dias separados. Vamos aproveitar o mês de agosto para expandir, porque todo mundo reclama do mês de agosto, que acaba o ano, mas não acaba agosto. Eu amo agosto. Imagina. Mas agosto, ele tá um mês onde tá cheio de portal, né? Então, vamos aproveitar. Então vamos aproveitar e receber todas as energias benéficas que ele está trazendo, energias de prosperidade. Eu acho que é um assunto que pode ser até bem explorado aí para trazer a consciência da prosperidade também, não sei, sugestão, podemos conversar. Semana do dia 20, para mim, é só a gente escolher a data, se todo mundo que estiver aqui topar, vamos junto. Gratidão imensa pelo papo, pela troca, eu amei estar aqui, como sempre. E é isso. Beijo no coração de todos. Gratidão. Arro. Muito obrigada, muita luz a todos. Boa noite. Beijos no coração. Boa noite. Vou deixar a Si para fazer o encerramento, então. Si, fique à vontade. Bom, é isso. Gratidão às meninas, ao Vinícius, também pela parceria e o pessoal que acompanhou. E lembrando que a cada 20 dias, a partir de hoje, uma live nova. A próxima vai ser com o Robson Honorato para falar sobre a medicina do coração energético. E ele vai trazer aí técnicas para que a gente possa se conectar
com a nossa essência, com esse sentir, e que é o caminho. Esse é o caminho é para dentro. Vou dar spoiler, que é muito forte. Participei desse processo, é muito, muito forte e a conexão é fantástica. Só pelo Fica Eu falei que aí o caminho é sentir? Eu falei que o Exatamente, caminho é se sentir? conectar. projeto e iniciativa de vocês, sucesso imenso, já é sucesso. E que muitas almas sejam despertas e em abundância, em luz e amor. E conquistem os sonhos, né? É isso aí. Gratidão. Tá difícil Gratidão. desligar, hein, gente? Tchau. Obrigado, Tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo! Beijo. Tchau. Tchau, tchau.